Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Suzana Apolinário e quem me acompanha hoje é a intérprete Aline. Muito obrigada, Aline. Então vamos começar a nossa aula. Esta é uma aula para o segundo ano do ensino médio. Tem como tema fenômenos ópticos. Nós vamos continuar uma aula anterior que eu iniciei falando sobre o fenômeno da refração. Bom, essa aula contempla a competência específica número 2 da BNCC e procuraremos desenvolver a habilidade 212 do currículo Referência de Minas Gerais. Aqui vamos desenvolver também a imaginação criativa e a curiosidade para aprender como competências socioemocionais essenciais para a compreensão e o desenvolvimento científico. E na aula de hoje, nós continuaremos a analisar o fenômeno da refração e vamos conhecer algumas situações envolvendo a refração no cotidiano. E eu trouxe um experimento chamado lente de água. Nós vamos observar. Os materiais que eu vou utilizar são um copo de vidro transparente, na verdade 2, né? Algumas imagens e água. Então vamos aos procedimentos para esse experimento. Procedimento número 1. Observar as imagens através da garrafa plástica vazia. Bom, eu ia utilizar uma garrafa plástica, mas aqui eu resolvi utilizar um copo de vidro transparente, vai dar o mesmo efeito. Você pode fazer esse experimento utilizando uma garrafa PET, desde que ela seja lisa e transparente. Bom, o primeiro procedimento, observar as imagens através do copo de vidro. Então, eu tenho aqui uma seta que está apontando para a sua direita. Agora, eu quero que você observe-a através do vidro. Ok? A seta atrás do copo, ela continua apontando para a sua direita. Ok? Outra imagem, linhas paralelas através do copo de vidro. Então, coloquei aqui atrás do copo para você observar. As linhas continuam paralelas. Procedimento número 2. Encher o copo, completamente com água. Então, eu já estou aqui com o copo cheio de água e vou repetir o procedimento número 1 de observar a imagem através do copo, agora com água. Observar as imagens através do copo com água. Então, a seta que aponta para a sua direita, eu gostaria que você a observasse através do copo com água. Então, o que você percebeu? Direita, através do copo. Esquerda. Essa é uma lente de água. Linhas paralelas, através do copo. Elas deixaram de ser paralelas porque agora você está as observando através de uma lente de água, certo? Um fenômeno interessante. Bom, faz parte, do método científico a dúvida, a curiosidade. A gente tem que procurar saber o porquê dos fenômenos. Então, por isso, eu deixo aqui algumas perguntas.
quais fenômenos ópticos foram observados nesse experimento? Então, vejamos, foram dois fenômenos. O fenômeno da reflexão da luz através do copo sem água. Então, você observa que a luz incidiu no copo, atravessou o copo, incidiu aqui nas linhas paralelas, mas foi apenas uma reflexão da luz. E no copo com água, a gente observa que foi outro fenômeno. As linhas deixaram de ficar paralelas porque atravessou uma lente e aqui entra o fenômeno da refração da luz. Então, nós podemos observar a reflexão e a refração. É devido à reflexão da luz que nós enxergamos os objetos. Se não tiver luz, você não consegue ver. Por quê? Para que o seu sentido da visão seja sensibilizado, aquele objeto ele tem que refletir na direção dos seus olhos a luz que ele recebe. Então, a reflexão é importante para que consigamos enxergar os objetos. A refração da luz também a gente observa no dia a dia. Tá. Quando observados através do copo com água, o sentido das setas se invertem. Por que isso ocorre? Então tá aí, curiosidade para aprender. Não é um fato curioso? Tem uma explicação para isso? Tem. Então nós precisamos buscar essa explicação para saber o porquê desse fenômeno. E é aí que entra a física, né? A física é a ciência que procura dar explicações aos fenômenos naturais. Então, agora eu vou te dar a explicação desse fenômeno. Bom, a inversão no sentido da imagem explica-se pela refração da luz. Olha, observe essa minha imagem. Ela representa aqui a seta que eu apresentei para vocês no experimento. Esse círculo, esse oval, né? Essa forma oval aqui está representando o copo com água, como se você estivesse observando ele aqui por cima, ó, numa seção transversal do copo, você está observando aqui, tá? Só para a gente ver essa representação. Bom, então aqui a seta que você viu inicialmente apontando para a sua direita. Por que que houve então essa inversão no sentido da seta? Bom, primeiro, para você enxergar a seta, ela tem que refletir a luz que incide sobre ela. Então aqui, ó, vou pegar a ponta da seta e vou fazer o raio refletido pela seta. Atingiu aqui, então, a superfície do copo, ó. O raio veio saindo lá da ponta da seta, atingiu aqui a superfície do copo de vidro. Mas então, o que ocorreu? Esse raio de luz, ele vai passar de um meio para outro. Ele vai passar do ar para a água. E como nós vimos na aula anterior, ele vai refratar, porque ele está mudando de meio de propagação. Então, vai haver um desvio na direção da propagação desse raio. Então, ele vai refratar e vai atingir aqui. Mas quando ele chega novamente na superfície do copo, ele vai atravessar de um meio para o outro. Então, ele vai sair da água e vai passar para o ar. Então, vai haver novamente a refração. Então, ele atingiu aqui. Olha só, saiu lá da ponta, refratou, chegou aqui. A mesma coisa com o raio aqui na parte traseira da seta. Refletiu,
atingiu a superfície do copo, mudou de meio de propagação, refratou, atingiu a superfície novamente, passou para o ar refratando. Então, devido a essa refração que ocorreu, essas simultâneas refrações dos raios incidentes, houve essa inversão no sentido da seta, devido, então, a esse fenômeno. Vamos compreender mais um pouco o fenômeno da refração? Aí eu vou chamar você para me acompanhar aqui no simulador. Recordando a aula passada, não é? Nós utilizamos o simulador para mostrar o raio de luz incidente e o raio de luz refratado. Bom, então aqui, ó, importante, vamos reconhecer os meios físicos de propagação, onde a luz vai se propagar. Que luz? A luz que vai sair dessa lanterna quando eu acioná-la. Nós temos dois meios diferentes. Esse meio 1 é o ar. E esse meio, que está embaixo aqui, azul, água. Então, liguei a lanterna. O que a gente percebeu? Ao mudar do ar para a água, houve então a refração. Vou mudar esses meios. Vejamos. Primeiro meio, ar. Vou fazer com que o segundo meio também seja ar. Então, não houve refração. Ele continuou na sua direção sem sofrer nenhum desvio. Está no mesmo meio. Vou transformar o meio 1 agora em água. Ou seja, a luz vai sair da água para o ar. Foi o que aconteceu no copo. Então, veja, inicialmente propagando na água, passou para o ar, refratou. Aumentou aqui o ângulo. Então, uma observação. Eu posso te fazer a seguinte pergunta. Qual dos dois meios, a água ou o ar, é mais refringente? Então, a refringência vem lá do conceito do índice de refração. É mais refringente o meio que tiver o maior índice de refração. E como que eu vou saber, né, qual dos dois meios é mais refringente? Aquele que aproximar mais o ângulo da reta normal. Então, vamos ver aqui, ó. Para o menor ângulo, eu tenho o meio mais refringente. Ângulo de incidência, 1. E o ângulo de refração, vou chamar de 2. Quanto mais aproximado da reta normal, mais refringente é aquele meio. Vamos aproveitar e lembrar da lei de Snell, que relaciona o índice de refração com o ângulo, tanto de incidência quanto de refração. Opa, peraí. Então, vamos relembrar aqui a lei de Snell, aquela que relaciona tanto o índice de refração quanto o ângulo de incidência e de refração. N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Aqui, a lei de Snell para você recordar, certo? Bom, e a refração no cotidiano? Como que ela nos atinge? A nossa visão é atingida pela refração. Como? Bom, essa figura, ela traz o esquema de um olho humano. E eu vou destacar aqui algumas partes
que são as que vão me interessar agora nesse estudo. Eu vou destacar, por exemplo, a córnea. Então, a córnea, essa membrana externa do olho. Vou destacar a pupila, que é por onde a luz entra. Vou destacar uma lente interna que nós temos aqui no olho, chamada de cristalino. Por enquanto, para minha explicação, para o nosso estudo aqui, eu vou destacar somente essas partes do olho que vão nos interessar aqui. Bom, e como que a gente enxerga? Então, aqui entra a refração. Veja, essa figura mostra uma imagem formada no fundo do olho. Como assim? Eu tenho aqui um objeto, né, um pinheiro, e a luz que incide nesse pinheiro é refletida em direção aos nossos olhos. Acontece que, passando do ar para o nosso olho, vai mudar de meio de propagação. Então, vai haver aqui esse desvio na direção de propagação da luz. Os raios refratados, então, vão formar uma imagem lá no fundo da retina, no nosso olho. A imagem tem que estar sobre a retina e é invertida. Aí você vai perguntar, uai, professora, nós enxergamos o mundo de cabeça para baixo? Inicialmente, sim, de cabeça para baixo. Inicialmente, sim, mas existe aqui o nervo óptico, que tem a função de levar essa imagem ao cérebro, e lá no cérebro, então, essa imagem será revertida e nós teremos formada, né, a imagem direta do objeto que a gente está enxergando. Bom, mas existem algumas anomalias em relação à visão e eu gostaria de destacar para vocês duas delas: hipermetropia e miopia. Então vejamos, essa imagem mostra inicialmente a visão normal, o que deveria ter a imagem formada exatamente sobre a retina. Mas algumas pessoas possuem essa anomalia, hipermetropia, e o que acontece? Essa imagem é formada atrás da retina. Mas para isso, então, existe uma correção. Você vai ter que usar uma lente convergente para corrigir e trazer a imagem para o local correto, que é em cima da retina. Então, aqui a lente é convergente. Ok. Temos outra anomalia na visão, que é a miopia. Bom, ao contrário da hipermetropia, a miopia traz a imagem para antes da retina. E como se corrige? Utilizando uma lente divergente. Então, a retina, com o uso da lente, a imagem será formada no local adequado em cima da retina. Bom, no dia a dia também, né, outras situações que ilustram o fenômeno da refração. Você já observou uma piscina, olhando assim por cima? Qual a impressão que você tem? Que a piscina é mais rasa? Que o fundo da piscina está mais alto? É devido à exposição aparente. Por quê? Então, eu trouxe aqui a imagem de um peixinho. Onde que esse peixe está realmente? Ele está no fundo. Olha, essa é a posição real do peixe dentro desse lago. Mas devido à refração, o que acontece? A luz que sai do peixe muda de meio de propagação, sai da água, refrata-se e vai para o olho.
Bom, aqui tem um observador. Onde que esse observador vai ver o peixe? Vai ver no prolongamento do raio refratado. Então, ele vai ver o peixe aqui, ó, a uma altura, né, menos profunda do que seria a posição real dele, certo? E, para finalizar, quando você olha para o céu, você aponta, olha lá a Lua. Não, a Lua não está lá. Devido ao fenômeno de refração também, você enxerga a Lua em uma posição aparente, não na posição exata onde ela está. Bom, então na aula de hoje nós aprendemos a refração da luz, algumas lentes esféricas que corrigem a visão, a formação de imagem no olho humano e a posição aparente dos objetos. E com isso eu termino a minha aula e a você, estudante, que me acompanhou até aqui, eu deixo o meu muito obrigada e aguardo você na próxima aula.